Sejam muito bem-vindos, piscianos! Chegou a vez de vocês. Os últimos serão os primeiros, então neste mês de outubro, vocês serão os primeiros a receber os conselhos do tarô neste canal, porque no mês passado, infelizmente, não consegui tirar os conselhos para o mês de setembro, no signo de Peixes, e nem para os escorpianos. E neste mês eu resolvi começar do final. Vamos começar por vocês, por nós, afinal de contas eu também sou pisciana, né? Então vamos lá, 7 cartas para que nós possamos espelhar as principais energias, tendências de acontecimentos para o mês de outubro na vida dos piscianos. Dito aqui, não está escrito em pedra. O que nós podemos fazer é tirar o melhor proveito do que será dito, tentando compreender se aquilo faz sentido ou não para o momento da nossa vida. Aquilo que fizer sentido, a gente extrai um conselho, e aquilo que não fizer sentido, a gente simplesmente desconsidera, tá? Uma vez que essa é uma tiragem coletiva muito abrangente, ela não é uma tiragem personalizada. Se você tem interesse em fazer uma tiragem personalizada, você precisa entrar em contato comigo para que a gente possa agendar uma consulta e fazer uma orientação mais específica de acordo com o seu momento de vida, tá bom? Então vamos lá, 7 cartas para os piscianos, mês de outubro. Energia principal do mês, 8 de ouros. Desafios e obstáculos, possíveis dificuldades que vocês vão enfrentar ao longo do mês de outubro. 8 de copas. Oportunidades, chances de crescimento, aprendizado, realização. 4 de copas. Amor e relacionamento. 4 de ouros. Nossa, 8, 8, 4, 4. Ouros, copas, copas, ouro. Vamos lá. Carreira e finanças, a força. Conselho do tarô, a lua. E um desfecho para o mês de outubro, dependendo, claro, de como vocês consigam se organizar e, enfim. Página de paus. Como a gente termina o mês, dependendo, claro, das escolhas que a gente vai fazer ao longo do mês. Piscianos. Mês de outubro, a gente tem aqui um mês marcado por uma necessidade de paciência, né? Que a gente vê paciência, atenção, foco nos detalhes, aperfeiçoamento. Também um mês marcado por uma energia de uma certa insatisfação, certo esgotamento, um tédio, né? Um tédio emocional, um tédio do que você está vivendo, das coisas que estão aparecendo. Parece que você não quer se conectar, se ligar ou receber aquilo que está chegando, principalmente no campo do relacionamento. Eu vejo aqui, vamos começar do começo, tá? A energia principal do mês, né, uma lição central para o signo neste mês, veio com 8 de ouros, mostrando que é um momento, né, talvez aí nos últimos meses vocês fizeram grandes investimentos, né, de recursos, de tempo, então vocês trabalharam duro por alguma coisa. Essa coisa, ela começou a produzir alguns resultados visíveis e vocês chegaram no momento que vocês precisaram aí
de um aperfeiçoamento a partir dos resultados que vocês viram, né, que vocês plantaram ali, colheram. Vocês sentiram que agora era a hora de dar uma melhorada, uma aperfeiçoada. Eu acredito que isso esteja sim relacionado a muito a questão de carreira profissional, de trabalho, dessas questões mais materiais, tá? Mais concretas, mais da realidade ou da rotina como um todo, né? Então agora vocês estão sendo convidados neste mês de outubro a melhorar, se aperfeiçoar em alguma coisa, a olhar com mais detalhe, com mais atenção para aquilo e tentar deixar aquilo mais polido, o mais limpo, mais refinado, entende? Então vocês estão refinando alguma coisa agora no mês de outubro. E como desafios e obstáculos, a gente tem aqui, tanto na casa de desafios e obstáculos, né, as dificuldades que vocês podem enfrentar ao longo do mês de outubro, quanto na casa de oportunidades, a gente está aqui falando do naipe de copas, que é o naipe das emoções, que é o naipe dos relacionamentos. Então, e essas duas cartas, elas vão falar de aqui na casa de obstáculos, de algo que você precisa realmente ressignificar, sabe, na sua vida em termos emocionais, afetivos, que você vai estar sendo convidado em outubro a definitivamente se conectar com essas emoções de insatisfação, daquilo que não faz mais sentido, sabe, daquilo que não faz mais seu coração vibrar. Essas coisas, a princípio, quando você olha, sabe aquele olhar sem atenção, aquele olhar de imediato, né? Você vai enxergar ali valor. Você vai enxergar ali coisas que você trabalhou para conseguir, coisas que elas têm um valor, carregam um valor em si. Mas esse valor em si que essas coisas possuem, para você, neste momento, já não faz sentido nenhum, já não faz seu coração bater mais forte, sabe? Já não faz seu coração vibrar, já não te faz se movimentar, não te faz, sabe? Isso não faz mais sentido, é até um pouco entediante, até um pouco enfadonho. Então, nesse mês, né, a oportunidade realmente está em você conseguir, para isso você não vai poder fugir dos seus sentimentos, né? Você só vai virar as costas para esse caminho ou deixar isso para trás e buscar um novo caminho na hora que você realmente conseguir olhar com mais atenção para isso, olhar com mais cuidado, com mais calma, sabe? Se demorar um pouco nesse sentimento enfadonho, nesse sentimento ruim, ou nessa angústia, ou nessa coisa meio que nesse tédio, se demora um pouco nisso para que você consiga de fato, né, fazer essa reversão de caminho, para que você consiga virar, deixar isso, porque quando você olha de fora e fala, gente, mas não, isso aqui é muito importante, isso aqui tem muito valor, isso aqui, olha aí, olha o tanto de tempo que eu investi aqui, olha o quanto esforço eu fiz, olha quanto eu trabalhei nisso, olha quanto eu. Só que não faz mais sentido para você, entende? Manter isso de pé, manter tudo isso de pé está extremamente cansativo, né? Está extremamente, de fato, é uma energia estagnada, parada. A gente tem o 4 de ouros dentro do campo do relacionamento, das emoções. E aqui eu vejo que tem alguma coisa, sabe, impedindo esse fluxo acontecer, as coisas fluírem mesmo. Estagnou, né? Parou, estagnou. E aí você precisa
como eu disse, se demorar um pouco nisso, sabe? Sentir, não fugir desse sentimento de desgosto, de esse amarguinho, sabe? Essa coisa que, não, por que eu tô aqui, gente? É nesse lugar que você vai entrar esse mês, sabe? Gente, mas por que eu tô aqui? Mas qual o significado que isso tem para mim hoje? Qual o valor que isso tem? Já não tá fazendo tanto sentido. Por que isso tem tanto valor para mim, sabe? Por que eu tô tão apegado nisso, né? Por que eu não quero largar isso? E é esse apego, é essa, sabe? É esse medo de perder. Porque assim, ó, é, essa carta 4 de ouros vem na casa do amor e relacionamento, marcando os relacionamentos interpessoais, a questão emocional de vocês, mostrando que vocês têm uma tendência em outubro de querer se agarrar e não largar aquilo como se aquilo fosse a única coisa possível, né? Uma tendência, inclusive, até a ciúme, sabe? No campo do amor e do relacionamento. Mas a gente precisa prestar atenção nessa carta, porque ela fala de um momento onde as coisas se estabilizaram e que, de certa forma, elas nos deixam num lugar seguro, estável, confortável, vamos dizer assim, só que aquilo não cresce mais. Aquilo bloqueou, aquilo não cresce, aquilo fica estagnado, fica parado, fica travado, fica bloqueando, sabe? A gente não vê uma expansão, é uma energia que se organizou, se estabilizou e ela agora, por um excesso de apego, por um medo da escassez, um medo de não ter, um medo da falta. Então, às vezes, assim, se você às vezes está num relacionamento que não faz nenhum sentido mais, né? Que já deu. E aí você quer ficar agarrado naquilo porque você fala assim: se eu soltar isso aqui, não tem mais nada para mim lá fora, não tem mais nada para mim depois disso, né? Não tem. E vocês estão com umas paranoias, assim, estão com, sabe? Vocês não estão com uma intuição afiada, vocês estão meio noiados, assim, pensando, vendo coisa onde não existe, entendeu? Com dificuldade de enxergar a realidade das coisas, com dificuldade de ver as coisas como elas são de fato. Vocês estão caindo muito num lugar de medo, num lugar de trauma, sabe? Difícil, peixes, difícil. Mas a gente tem que ter esperança, né? É, a gente não pode desacreditar, sabe, da vida. A gente tem que, de fato, às vezes, como eu disse, né, se demorar nesse desconforto um pouco, não querer que isso passe logo, para que vocês consigam lá, né? Tem um resultado no fechamento aqui, um página de paus, se movimentar, né? Fazer algo em relação a isso, colocar movimento nisso que está bloqueando um fluxo maior na vida de vocês, tá? Em carreira e finanças, a gente tem a força que pede, né, uma carta desafiadora nesse quadro aqui, nesse cenário, nesse contexto, porque eu sinto que essa força aqui, ao lado de tantas cartas que mostram uma estagnação, uma paralisação, algo bloqueado, parado, né? Eu acho que talvez resgatar, sabe, essa fortaleza ou de alguma forma, né, trazer essa chama, esse movimento, essa libido, sabe? Na carreira e finanças, um certo. Eu não vejo aqui, engraçado que a carta da força a gente sempre enxerga ela, você domando, né? Os seus instintos, os seus impulsos, mas nesse contexto aqui eu não tô vendo isso. Eu tô vendo vocês assim, realmente trazendo, sabe, se conectando com esse leão, com essa
voracidade, com essa energia, assim, sabe, que vai te colocar em movimento. Não sei se eu tô conseguindo explicar isso para vocês. Eu diria assim, na maior parte dos jogos, né? Quando eu olho para essa carta, eu diria assim, esse mês, né, de outubro vai pedir para vocês um, um equilíbrio, né, uma paciência, uma calma para não se desesperar, né, frente aos acontecimentos da vida, né, que vocês saibam aí não perder esse autodomínio, né, desenvolver um autocontrole, mas não tá vindo isso para mim aqui. Na casa de carreira e finanças, me parece que ela tá pedindo assim para vocês façam amizade com esse leão, sabe? Assim, vejam o que ele tem para contar assim para vocês, o que esse leão tá, como que ele pode ajudar, sabe? Nesse ponto, nesse aspecto da vida de vocês, na área de carreira, finanças, na questão mais material, né? Trabalhos, estudos. Então, como que esse leão pode contribuir, né? Vamos pensar qual que é o papel dele dentro desse. Eu acho que assim, ajudar, sabe, se conectar com essa força da liderança, da autoliderança, tá? É, é isso, sabe? Uma autoliderança, uma fortaleza mesmo, sabe? E uma vontade, eu vejo aqui uma libido, vocês se conectando com essa força, tá? Com uma libido, com uma vontade, desenvolvendo essa fortaleza interior mesmo aí para segurar as pontas nessa área da vida aí em outubro. Eu acho que é isso, peixes para o mês de outubro. Falei de todas as cartas, né? Como um encerramento, a gente tem um pajem de paus, mas eu acho que mais por eu ter olhado para essa carta, enfim, eu achei que as duas conversaram bastante diante desse cenário para o mês de outubro, e eu senti de trazer isso para vocês, sabe? Senti, a gente tem aqui duas. Na carta da lua a gente também tem os animais, né? Enfim, eu não vou poder me estender muito, porque senão o vídeo fica muito longo, mas daria pra gente ir mais fundo nesse jogo aqui, tá? Daria pra gente ir além. Aqui a gente tem também algumas feras, né, no conselho do tarô, então acho que elas estão se conversando bastante aqui. Mas é isso, peixes, para o mês de outubro. Vamos terminando por aqui. Espero que esses conselhos sejam úteis para vocês no mês de outubro e aguardo vocês, então, no próximo mês, em novembro, com mais conselhos para os signos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.